futuro, como eu já tinha dito aqui anteriormente. Na verdade, muitos elementos sobre o que será esse novo governo Bolsonaro, o que foi esse processo eleitoral já foi colocado. Eu queria resgatar alguns deles. Primeira parte das coisas que o Bolsonaro disse ao longo da campanha, o que disse ao longo de toda a sua vida enquanto parlamentar, enquanto um representante de um setor da sociedade. De fato, flertou sempre o tempo todo com o autoritarismo, elogios à ditadura militar, elogios a torturadores, LGBTfóbico, machista, misógino, racista. A gente sabe de uma série de episódios, inclusive de momentos em que publicamente ele disse coisas como essa, contra quilombolas, contra os indígenas e, em última instância, contra o povo trabalhador do nosso país. Mas a todo momento que durante o processo eleitoral Bolsonaro era questionado, ou essas contradições eram mais explícitas, vocês podem reparar que de alguma forma ele tentava recuar. Porque eu acho que era um jogo de tentar garantir a sua base eleitoral fiel, mais legítima, essa massa mais reacionária que sempre existiu entre nós, como o Raul Marcelo bem descreveu, a classe média malufista da cidade de São Paulo, mas que ela é presente num sentimento brasileiro, mas também dialogar com outro setor que não diz respeito a esses reacionários e conservadores mais diretamente, que é dialogar com a indignação da população. Não à toa, muitas vezes, a temática da corrupção era o eixo da sua campanha, não à toa mudar tudo que está aí, que é uma frase que não diz absolutamente nada, ao mesmo tempo que diz absolutamente tudo, e foi com base nisso também que ele conseguiu convencer muita gente. Mostrar que, apesar de ser deputado federal há 28 anos, ele nunca teve absolutamente nada a ver com esse regime político apodrecido que está aí, que nunca nos representou, que nunca colocou os setores marginalizados e oprimidos, como a Mônica muito bem disse, no centro das discussões políticas, nunca garantiu direitos plenos, nunca garantiu democracia plena para todos os territórios e todos os setores da sociedade, ainda que estivesse há 28 anos no Congresso Nacional, foi parte, inclusive, base de todos os últimos governos brasileiros, conseguiu se diferenciar e se colocar como não parte desse jogo político, mas como uma possibilidade de alternativa, de renovação. Foi uma engenharia muito bem construída e principalmente financiada por poderes poderosíssimos em escala internacional. A gente precisa reconhecer, inclusive, que não há um interesse aventureiro ou de um determinado setor da sociedade brasileira. É um projeto a nível internacional que já vinha se desenvolvendo, mas que agora tem um representante legítimo e que chegou à presidência da República, né? Mas, apesar de tudo que ele recuava ao longo do processo eleitoral, tudo que ele disse ao longo da sua vida política, tudo que ele precisou não dizer ao longo do processo eleitoral, não à toa a gente torcia tanto, pressionou tanto para que ele fosse para os debates, porque aí moravam as contradições que vão começar a aparecer agora. Ele não disse para o povo brasileiro que queria acabar com a aposentadoria. Não significa só fazer a reforma da Previdência, que o Temer já vem tentando há um tempo, mas significa, inclusive, mudar a própria lógica das aposentadorias, também, que quer diminuir o valor recebido pelos idosos do nosso país. Isso ele não disse, e isso ele vai precisar dizer nos primeiros dias em que ele se tornar presidente da República. O que ele também não disse é que ele, quando dizia que estava se colocando contra os vermelhinhos, contra aqueles que ele considera aqueles que merecem ir para o exílio ou para a prisão, na verdade o que ele tinha por trás disso era calar toda a voz da oposição. E por que ele diz isso? Porque ele sabe que são os vermelhos, são justamente a cúpula do PSOL, como ele diz, são as lideranças dos movimentos sociais que serão os primeiros a se levantar e a estar junto dessas pessoas que também votaram neles e que vão começar a observar essas contradições. A contradição da reforma da Previdência, de acabar com a aposentadoria, mas também de destruir a nossa Amazônia, que em momento nenhum ele disse, mas que está no seu programa, que é uma medida absolutamente antimpopular. De nomear, inclusive, corruptos e corruptores. Hoje mesmo ele já recuou de um desses nomes, que é o Alberto Fraga, certo o nome do sujeito? Porque o cara, inclusive, cumpre regime semiaberto por ser pego em escândalo de corrupção e que era um dos principais cabeças da sua campanha eleitoral. Ele disse que ia nomeá-lo como ministro, mas precisou recuar porque era uma contradição muito grande. Foi daí que começaram a surgir esses eleitores. Como assim? Eu votei em você, mas eu não sabia que era disso que você se tratava. Quando ele começar a negociar com o Congresso Nacional, que vocês sabem bem o que é o Congresso Nacional, é um bando de chantagistas, interesseiros, que têm os seus próprios interesses, fazem daquilo, inclusive, um balcão de negócios para alimentar, crescer os seus interesses, eleger outras pessoas, aparelhar a máquina pública, etc. Ele vai precisar negociar com esses chantagistas ou ele não vai querer ter
fazer com que o seu projeto vá adiante no Congresso Nacional. A partir do momento que ele começar a negociar com esses chantagistas, isso já está acontecendo. Não é à toa que a gente vê o Rodrigo Maia já flertando com ideias que ele não agitava durante a sua campanha eleitoral, mas agora fala, não, eu quero defender o Estatuto do Desarmamento, já sinalizando que ele pode ser sim o cara, seguir sendo o presidente da Câmara de Vereadores, já procurou, aliás, dos deputados, já procurou todas as bancadas possíveis e inimaginárias para se seguir no poder, só que ao mesmo tempo, e que o PSL vai disputar a liderança daquele espaço, ele vai começar a fazer isso, ele já está fazendo isso, e aí mora a contradição, e as pessoas novamente vão se revoltar e perceber qual é a contradição, vão se indignar, e quem é que vai estar na rua, quem é que vai estar nos locais de trabalho, nas escolas, nas universidades, ao lado dessas pessoas para dialogar com a sua indignação, trabalhar essa contradição e mostrar o caminho da luta para barrar todos esses processos. É por isso que eu acho que essa tempestade, esse vendaval pelo qual a gente passou nesse processo eleitoral, de ver muitos familiares, pessoas que eram nossas conhecidas e de repente estavam voltando no fascista, ou de ver, inclusive, setores das classes populares iludidas, mas ao mesmo tempo muito esperançosas, né, numa possibilidade de mudança. É por isso que a gente também não pode se fechar nesse processo, não pode ser arrogante e não pode achar que são todos fascistas. Na verdade, as pessoas votaram na mudança, numa possibilidade de transformação, por mais contraditório que isso seja, mas é porque as pessoas não conhecem o programa que de fato o Bolsonaro defende, aquilo que ele já é obrigado a começar a fazer a partir do momento que ele foi eleito. Por isso que, ainda que nós tenhamos muito receio, muita desesperança, a gente precisa agir com muita inteligência e saber reconhecer quais são as contradições que vão ser apresentadas desde o primeiro momento em que ele assumir a presidência da República. E é por isso também que eu reitero aquilo que já foi dito anteriormente, se eu não me engano, pela Gabi, para a gente fixar muito o lema e o mote, ditadura nunca mais. Porque isso significa, em primeiro lugar, defender a nossa Constituição. E a nossa Constituição nos garante as nossas liberdades democráticas, garante o nosso direito de livre manifestação. Inclusive, a nossa Constituição, em última instância, é o motivo pelo qual muitos de nós militamos e é parte das bandeiras fundamentais que nós levantamos todos os dias. O direito à educação, o direito à saúde, a moradia, tantos outros temas, aquilo estão assegurados pela nossa Constituição. Então, ela também é um elemento muito importante, porque existem setores que são da direita tradicional brasileira, que ainda que a gente não tenha ilusão nenhuma, porque sabe exatamente qual é o programa de fundo que eles defendem, mas também foram parte constitutiva da manutenção desse modelo constitucional. Então, também é um elemento estratégico para a gente conseguir construir uma frente que seja democrática, que seja maior do que nós mesmos, para nos assegurar, inclusive, para que tenhamos mais condições de lutar contra esse projeto neoliberal que está em curso no país, né, de venda dos nossos recursos naturais, venda das nossas empresas públicas, entregue maior subserviência para os Estados Unidos e acabar com os direitos dos trabalhadores. Por isso, ditadura nunca mais, vamos defender a nossa Constituição e vamos, inclusive, ensinar para a atual geração, é muito importante que tenham professoras e professores aqui, a Silvia Ferraro, que trabalha esse tema em sala de aula, ensinar para a nova geração o que foi a ditadura militar. Um país sem memória como o nosso é um país que permite que um cara como esse não só se candidate a presidente da República, que isso nem sequer aconteceria em outros países, mas que chegue à presidência da República, ou que numa ação vergonhosa, que foi aquela cena bizarra da votação do impeachment, tenha elogiado diretamente o coronel Brilhante Ustra, que foi um dos piores algozes de todo o povo brasileiro na ditadura militar. Nós precisamos explicar o que foi a ditadura militar, exemplos como o da professora Lisete e tantos outros que vieram antes de nós e que seguem conosco, que tem muito para contar. A gente precisa visibilizar essa história. Essas pessoas têm nome, as pessoas que lutaram pela democratização do país, que morreram, que até hoje estão desaparecidas. Elas têm nome, elas têm rosto, mas mesmo a gente não conhece exatamente quem são elas. A gente não sabe contar nos dedos das duas mãos todos os nomes de pessoas que lutaram, que foram desaparecidas, etc., diferentemente de outros países do mundo. E apontar para o futuro. A gente precisa pautar, por que não, a revisão da lei da anistia. Passando por esse vendaval, a revisão da lei da anistia é uma das bandeiras essenciais para que a gente seja um país com memória, para que não tenha essa transição pacífica e democrática e tranquila que foi do processo da ditadura para a nossa democracia. Rever a lei da anistia é colocar os militares e os torturadores nos seus devidos lugares. Então, precisamos dizer que ditadura nunca mais, ensinar as novas gerações que isso não é bom, isso não é tranquilo, e isso custou a vida de muita gente que, no limite, lutavam pelas mesmas coisas que os moveram a votar no Bolsonaro nessas eleições, por mais contraditório que isso pareça.
Nós precisamos também estar junto e defender as nossas escolas e as nossas universidades. Porque esse projeto do Bolsonaro é, acima de tudo, um projeto anti-intelectual. É um projeto que sabe exatamente o poder da educação, o poder da ciência e tecnologia, do progresso, do desenvolvimento, da formação de novos e novos sujeitos políticos e sociais. E não é à toa também que eles já estão indo com tudo para o tema da escola sem partido, né? Escola com censura, na verdade. Porque eles, ao mesmo tempo que eles dialogam com uma pauta supostamente puramente ideológica, isso na verdade aponta para o que está de fundo, que é a mercantilização da educação, é a construção do ensino fundamental à distância, que isso também estava presente no seu programa eleitoral, de você não precisar mais contratar professor, pagar salário de professor, mas fazer subcontratação, enriquecer o bolso de várias mega conglomerados educacionais, como a Croton e a Baema, que já estão presentes no nosso país e que querem muito o ensino fundamental, inclusive à distância, para que eles sigam lucrando com aquilo que é garantido como direito social e que, vejam, também é respaldado, garantido pela nossa Constituição, que por isso também é o nosso principal chamariz. Então, defender as nossas escolas, as nossas universidades. Não é à toa também que nos últimos 2 dias as universidades do país foram praças de resistência. Os jovens, a menor ameaça que tinha de uma organização fascista, fizeram imensas assembleias e mobilizações. E é nesse caldo que a gente precisa beber, esse caldo da juventude, que está muito, muito disposta a apostar no futuro, a fazer a resistência e a não abaixar nenhuma de suas bandeiras. E para ir concluindo, que eu já falei bastante tempo, terminar um pouco com isso. Muito se falou aqui na necessidade da organização política, na filiação do PSOL, ou de seguirmos juntos, construindo as lutas, nos prepararmos já para a luta contra a reforma da Previdência, que se avizinha, que talvez eles queiram, inclusive, já aprovar ainda nesse ano com esse Congresso, para tentar evitar um pouco dos desgastes todos que o Bolsonaro vai ter por todos esses elementos que foram colocados na plenária, mas a necessidade da organização política é a única saída possível para que esse nosso movimento, a nossa capacidade de unidade não se disperse no próximo período, para que a gente não seja engolido pelo medo, não seja engolido pelo desespero e para que a gente veja na nossa própria construção política a possibilidade de apontar para o futuro. Foi comentado aqui, durante o nosso processo eleitoral, a gente fez questão de fazer atividades de programa para dizer o que eu tinha a apresentar, o que eu defendo, aliás, o que nós defendemos, não só para o processo eleitoral, o que nós defendemos para o país, sob quais bandeiras eu vou me movimentar no Congresso Nacional, vou fazer a minha atuação. E foi um processo muito interessante, não só pelo acúmulo que a gente conseguiu apresentar, que foi transformado em materiais, em vídeo, como foi mencionado aqui, escrito que a gente panfletou nas ruas, mas foi muito importante porque criou uma conexão entre diferentes setores da sociedade civil, militantes, representantes de movimentos sociais, de partidos políticos e ativistas, que cada um, a seu modo, constroem um pouco da resistência, da luta política nas suas localidades e com seus setores. Todos eles precisam e estarão juntos nesse momento para que a gente, em primeiro lugar, aponte para o futuro, né, quais são as bandeiras que a gente defende. Não vamos cair nos erros que já foram cometidos no passado, que não são nossos, de abaixar as nossas bandeiras, de acreditar no inimigo, de se aliar com o conservador, de achar que o fundamentalista vai nos garantir qualquer espaço de governabilidade ou de atuação no parlamento, porque fundamentalista e conservador é isso exatamente que eles estão fazendo no nosso país. Eles dão golpe, eles dão bastos, eles fazem o que for necessário para implementar o projeto político que eles têm reservado para a população, para os nossos recursos naturais, para as LGBT, para a juventude, para as negras e para os negros, e a primeira oportunidade que eles têm, eles se unem, todos eles, para implementar o que há de pior dessa burguesia tacanha, corrupta e violenta. Então, não tem por que a gente repetir erros que não são nossos ou fazer autocríticas que não diz respeito à nossa história, mas apostar nessa renovação política que vem sendo expressa nas ruas, que não diz respeito somente à idade, mas diz respeito ao conteúdo, a uma postura de estar no parlamento, uma postura de estar na rua, a essa movimentação que foi feita no segundo turno, de pessoas que pela primeira vez fizeram campanha, entregaram um panfleto, ou que já tinham participado de alguma mobilização de rua, mas que agora se viram como parte constitutiva e necessária para a transformação e para a resistência política. Por isso, estejamos juntos, estejamos organizados, e um pedido que é pessoal e da nossa equipe, acompanhem e estejam conosco no nosso mandato, que vai ser um mandato difícil. Muita gente falou aqui, vai ter muita mobilização, vai ter muito barraco, como foi bem colocado,
vai ter muito enfrentamento, mas vai ter muita responsabilidade. São muitas e muitas tarefas. Alguns jornalistas e pessoas me perguntam, qual vai ser o primeiro tema que você vai abraçar no Congresso Nacional? Eu falo, bem, não sei nem por onde começar. A gente está falando de um governo que ataca os direitos humanos, educação, eu tenho que escolher educação, não vai ter jeito. Mas estamos falando de um governo que ataca os direitos humanos, que quer rever toda a nossa concepção de educação, a liberdade de cátedra e o poder emancipatório e transformação da educação. A gente está falando de um governo que quer privatizar, terminar de privatizar o SUS, acabar com o SUS. Falando de um governo que é militar, que quer atacar o direito à organização, perseguir as principais lideranças sociais e populares do país. A gente está falando de um governo que é misógino, e eu sou uma mulher feminista, como tantas outras de vocês. A gente está falando de um governo que defende, na verdade, o projeto antagônico a tudo que nós defendemos como projeto de sociedade justa, democrática e igualitária. Mas estejam junto comigo, estejam junto com tantas e tantas outras mulheres que estão se lançando lideranças políticas. Vocês observem, boa parte das pessoas que falaram aqui, como representantes do PSOL, representantes de mandatos, ou como pessoas que foram eleitas em outras localidades, são mulheres. O que teve de mais bonito nesse processo eleitoral, além dessa força do segundo turno, foi o Ele Não, que é fruto dessa articulação que o movimento feminista já vem refazendo há alguns anos no nosso país. Não à toa a bancada feminista do PSOL, ou mesmo de outros partidos de esquerda, são justamente a síntese, a antítese, na verdade, do que é o governo Bolsonaro. E se tem tanta expectativa sobre o que vai ser o nosso mandato, se tem tanto voto na urna, muito dos 250 mil votos tem a ver com esse signo, né? Que hoje ser feminista não diz respeito somente a defender a agenda das mulheres, o debate de gênero, os direitos que a gente lutou ao longo da história, mas significa estar no centro da disputa política, no centro do significado da resistência que vai ser construída no próximo período do país. Significa defender a nossa democracia e não abaixar a cabeça e apontar para o futuro. Por isso, estejam conosco, vamos fazer plenárias como essa sempre, conselhos políticos e participativos do mandato. A gente vai se acudir o tempo inteiro e principalmente a gente vai se encontrar nas ruas desse país semanalmente, se for necessário. Eu só não digo diariamente, porque 3 dias pelo menos eu vou ter que ficar em Brasília, mas semanalmente, com certeza, nós vamos nos ver, porque eles querem nos impor o medo e querem dizer que a possibilidade de organização e de disputa nas ruas não é mais uma condição para a nossa vida. Por isso, flertam tanto, inclusive, com a ditadura e trazem tantos pesadelos naquela época à tona e nos fazem pensar bobagens e ter medo e desespero. Mas a rua, ela vai seguir sendo nossa. Nós temos ainda nesse país direitos fundamentais garantidos: direito à livre organização, direito à participação política, o direito do debate, o direito de seguir se organizando e o direito de se filiar em partidos políticos. Vamos utilizar todos esses nossos instrumentos para construir a resistência, salvar a nossa democracia e apontar para o futuro. Um futuro em que a gente possa sonhar, defender todas as nossas bandeiras, não só aquilo que a gente disse no processo eleitoral, mas tudo aquilo que a gente sabe que é possível, porque aprendeu com a história, porque sabe que é a única saída possível para ter uma sociedade justa, igualitária, fraterna e feliz. Não vamos abaixar a cabeça e vamos seguir junto. Por isso, felicito o pessoal, aqueles que se sentirem à vontade para isso, mas sigam conosco na luta, porque ela está só começando. Obrigada, gente.